A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar, teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos se voltem aos céus, que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo do Senhor. Que o teu coração esteja sedento pela palavra de vida. Que o Senhor possa moldar e mudar a tua história. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu recado, o meu pedido. Não se esqueça, nos dê o seu like. Ele é importante porque ele nos dá visibilidade para alcançar mais vidas, para que pessoas possam passar por esse vídeo e ouvir a palavra do Senhor. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, comente, compartilhe, porque essa obra é para poder fazer a vontade do Senhor, é para poder fazer o ide do Senhor, pois na palavra está escrito: ide por todas as nações. Pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o intuito: saquear o inferno e levar as almas ao conhecimento da palavra de Deus. Porque o Senhor, querido, Ele tem pressa e Ele quer mudar a nossa história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 38. E vamos ler a partir do primeiro versículo a seguir, que diz assim: Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo. Assim diz o Senhor: o que ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência. Mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, meu senhor, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo, morrerá de fome no lugar aonde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria. E tomou dali uns trapos velhos, rotos, roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E
e puxaram a Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Boa esta palavra, digna de toda aceitação. Esse texto ele está inserido nos acontecimentos com Israel, com Judá, quando a promessa, a palavra do Senhor se cumprira e o rei Nabucodonosor já havia dominado, já estava levando Israel em cativeiro. Nesse momento da história, o Zedequias, ele havia sido colocado no trono pelo próprio rei Nabucodonosor, porque o rei que estava assentado era seu irmão, e ele foi levado em cativeiro junto com a primeira leva de prisioneiros. E Nabucodonosor dá agora autoridade para que Zedequias assuma o trono, representando ele enquanto ele está na Caldeia. E passado-se algum tempo, Zedequias, instigado por esses príncipes que estavam à sua volta, se rebela contra a opressão de Nabucodonosor e faz aquilo que Deus não mandou. Porque a ordem de Deus não era confrontar, a ordem de Deus não era lutar, a ordem de Deus não era ir para cima, a ordem de Deus não era desobedecer. A ordem de Deus era obedecer para que se cumprisse aquilo que foi dito por ele por causa do pecado do seu povo. E a consequência que veio por conta dessa rebeldia, dessa revolta, fez com que Nabucodonosor voltasse com todo o seu exército e cercasse novamente Jerusalém. E esse cerco durou mais de um ano. E não entrava, mas também não saía ninguém de dentro de Jerusalém. E os víveres, as coisas comestíveis, foi acabando ao longo do tempo. E a cidade já não havia mais pão. E o povo já estava sofrendo pela fome, e quem está com fome fica debilitado, e aí começa a aparecer as doenças, as enfermidades, as pestes. E afora estava o exército de Nabucodonosor, cercando todo o perímetro, toda a cidade. E ao invés de fazer aquilo que Deus mandava, de ouvir a voz do profeta, de ouvir a voz de Deus através do profeta, aqueles que estavam na liderança, aqueles que tinham o domínio, aqueles que tinham o poder, eles manipulam o rei Zedequias por conta das palavras que saíam da boca de Jeremias. Porque quem não quer ouvir a verdade se irrita com quem fala a verdade. Quem não quer fazer a vontade do Senhor critica aqueles que estão no caminho do Senhor, em fazer aquilo que Deus manda. Aqueles que não entendem o propósito, que não entendem a direção do Senhor e quer manipular para que as coisas aconteçam do seu jeito, da sua maneira, eles se levantam. Como aqui nessa história, eles se levantaram, foram até o rei Zedequias, manipularam a situação e ao invés de ouvir a voz de Deus através do profeta Jeremias, eles investem contra o profeta, usando a mão do rei Zedequias para determinar a morte. Uma morte lenta, uma morte dolorosa, uma morte onde Jeremias, se permanecesse naquele lugar, iria definhar por muito tempo. Uma morte que seria sozinho, no frio, na lama e com fome, com sede, e em pouco tempo poderia sucumbir àquela situação. Mas o Senhor ele tem escape. Até nos momentos mais difíceis, mais impossíveis, ele usa o improvável. Ele pega um estrangeiro que está ali naquele lugar, que conhece, teme ao Senhor e vê a situação e ouve sobre o que está acontecendo e tem ali a sabedoria de esperar a hora certa, o momento certo. Ele se aproxima do rei quando este já não está mais no meio daqueles homens
e ele começa a conversar com o rei e dizer para ele: olha, não é certo. Aonde ele está, a forma, o jeito, ele foi colocado num lugar aonde a morte vai ser lenta. Estão tocando no inocente de forma inapropriada. E ele ali conversa e convence o rei em tirar Jeremias daquele lugar. E o rei autoriza e determina que ele arrumasse uma equipe de 30 homens para fazer esse trabalho. E eles vão e tiram Jeremias daquele lugar. Muitas das vezes na nossa vida nós temos dias difíceis, momentos e situações, eu não vou dizer iguais à do profeta Jeremias, mas relevantes tanto quanto. Situações nas quais nós vemos a perseguição daqueles que fazem parte, mas não estão no mesmo propósito, na mesma visão, e que atacam porque não entendem ou não querem ouvir a voz do Senhor concernente àquilo que o Senhor está declarando e mandando. Nós vamos ver o inimigo usar aquelas pessoas que são mais próximas para nos induzir a tomar decisões equivocadas. Ou nós vamos ver pessoas como Zedequias, alguém que não tinha um chamado para ser rei, alguém que era impossível que chegasse ao trono, porque ele não era aquele que herdaria essa honra. Ele era o filho do rei Josias também, mas ele não era o filho que herdaria o trono. E o filho que herdou o trono, ele tinha filhos que herdariam o trono no seu lugar se acontecesse a sucessão hereditária. Mas aí houve o cumprimento da palavra do Senhor, aonde Nabucodonosor veio do norte, veio da Caldeia, dominou e tomou a cidade de Jerusalém e chegou a ter o trono, levou cativo o rei, matou seus filhos e colocou no lugar dele alguém da linhagem, mas que não tinham chamado para ser rei, porque ele era submisso, aparentemente obediente. E Nabucodonosor coloca Zedequias neste lugar. Mas o que acontece é que Zedequias era alguém manipulável, alguém que não tinha convicção do que fazia, não tinha firmeza no que fazia. E ventos de doutrina, pessoas que sabiam oprimir, chegavam perto dele e conseguiam induzi-lo a fazer as coisas. Porque Zedequias era uma pessoa que tinha medo do que iam dizer, do que iam falar, de como ele seria tratado se ele voltasse atrás na questão, se a sua decisão foi errada, quando ele reconhecesse o seu erro, como ele seria tratado por aqueles que fizeram o que era certo. Então, esse medo dominou a sua mente, a tal ponto que a consequência foi ele ver seus filhos serem mortos à espada diante dos seus olhos e ter os olhos perfurados por Nabucodonosor e ser levado em cativeiro para a Babilônia, de uma forma trágica, de uma forma terrível, porque não deu ouvidos à voz do Senhor. Ele buscou ouvir a palavra do Senhor, porque quando ele manda retirar Jeremias de dentro dessa cisterna, depois ele pede que Jeremias seja trazido à sua presença e ele pergunta para Jeremias se ele tem uma palavra de Deus para ele. E o profeta, como ele já conhecia, já estava percebendo o seu caráter e a sua conduta, ele disse: se eu falar, você não vai me matar? Se eu falar, por acaso o Senhor vai me ouvir? E o rei Zedequias disse para Jeremias: olha, pode falar, você não vai morrer. Fala tudo que Deus mandar. Mas ele não afirmou que ele iria ouvir, como de fato não ouviu. A palavra foi dada, que ele se rendesse, que ele se entregasse, para que todo o povo mesmo fizesse, que seriam levados com vida para a Babilônia e teriam a chance de retornar para Jerusalém depois de 70 anos. E o povo não quis ouvir. E aqueles que endureceram seu coração pereceram.
morreram em meio à batalha, morreram por conta da batalha, e alguns que escaparam foram levados cativos, e os mais pobres foram deixados para trabalhar. E mesmo assim ainda houve mais problemas depois com aqueles que não aceitaram e não aceitavam o cumprimento da promessa do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra diz que ela não cai por terra, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que apraz. E muitas das vezes nós sempre nos apegamos à boa palavra, a palavra que satisfaz o nosso coração, a palavra que vai resolver os nossos sonhos, os nossos problemas, mas nós nos esquecemos que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a sua justiça, ela permanece e ela prevalece. E tudo que o Senhor declarou, determinou, se cumpre. Que o Senhor permite dias difíceis, mas Ele nos dá o escape para sustentarmos e passarmos pelas situações. Ele não tira o deserto, Ele nos ajuda em meio ao deserto. Ele não tira a batalha, Ele nos ajuda em meio à batalha. Porque a batalha é necessária para que nós possamos nos aproximar dEle e termos um relacionamento íntimo para com Ele. As lutas, elas vêm para moldar o nosso caráter, para tirar o nosso ego, para abrir os nossos olhos, para nos dar entendimento sobre todas as coisas da vida, concernente à vida espiritual, concernente ao relacionamento para com Deus. Tudo tem um propósito na nossa vida. E ao invés de tentar viver o que queremos, que nós possamos abrir os nossos olhos e o nosso coração para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que essa palavra venha ao teu coração e que você possa dar ouvidos à voz do Senhor, apesar de não estar entendendo, apesar de estar em movimento, estar vivendo alguma adversidade. Confie no Senhor, confie na sua promessa, confie na sua palavra. Ande no caminho aplanado pelas suas mãos e creia que Deus é galardoador daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Ser fiel até o fim. Seja sincero com Deus e permita a direção de Deus na sua vida. Que o Senhor te guarde, te proteja e te conduza pelo caminho que se deva andar. Fique na graça, fique na paz, e eu vou deixar novamente o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like. O seu like é importante, eu preciso dele para que essa palavra possa alcançar mais vidas. Compartilhe, comente. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a alcançar o objetivo de fazer o ID do Senhor. Que Deus lhe dê a graça, a sabedoria e o livramento no dia do infortúnio. Amém? Fica com Deus.